Hoje iremos falar sobre a ameaça comunista, como que isso impacta em alguns países do mundo, inclusive no Brasil. Se vocês são novos, a única coisa que eu peço é a inscrição. Se o conteúdo também for relevante para você, agregar algum conhecimento, no final, clique no botão de inscrição e vamos ao vídeo. Passamos a perceber uma onda crescente, de veículos chineses em torno do mundo, não somente aqui no Brasil, Europa e América do Norte está havendo uma grande enxurrada de veículos chineses e isso houve uma certa preocupação, não só aqui no Brasil, Houve um embargo aqui comercial que chega na casa dos 35%, chega a ser até um absurdo, o valor tão alto de barreira proteccionista, mas podemos estudar ao longo dos anos que existem alguns mecanismos para isso funcionar, A barreira é totalmente legal, não é coisa do Brasil, é coisa do mundo também. Inclusive nos Estados Unidos agora estão aplicando uma barreira comercial de taxação bem alta, considerada para eles na casa dos 24%. Então você vê que o Brasil está um pouquinho acima, Sempre aqui é demasiado em carga tributária. Mas vamos entender o porquê que isso acontece, se isso já aconteceu não com carros chineses. Você está aqui para algumas surpresas dos senhores aí, alguns mais antigos, a faixa etária minha, vão saber do que eu estou falando, e que tudo, na verdade, é um ciclo. Aqui no Brasil, temos o caso clássico da Gurgel, na década de 70, com a alta do barril do petróleo. Nosso agro, aqui no Brasil, impulsionado pela cana-de-açúcar, criar um combustível sustentável que não dava certo naquele início, porque não tinha grandes quantidades de eletrônica embarcada nos carros para poder aceitar uma queima de álcool com eficiência. Ainda não queima também tão plenamente, o que você mais vê é carro batendo e trancando bico injetor. Preciso dizer que é água, no álcool, não só álcool hidratado. E pior ainda quando ele é adulterado em alguns postos ou no meio do caminho até chegar em algum posto. Então o Brasil aqui é um sério problema. E a Gurgel lançou aquele carro elétrico Itaipu, show de bola, Foi boicotado, como acontece com as grandes empresas que estão fazendo no mundo, Volkswagen na Europa, aqui também no Brasil, pediu aos governos de lá e daqui para tentar fazer barreira comercial, e o Brasil aqui lindamente e prontamente aplicou 35% nos carros, gradualmente até 2026. O que aconteceu lá no final dos anos 60, por volta de 1968? Começava a existir as nossas grandes marcas atuais, chamadas Toyota e Honda. Elas estavam ali tentando abraçar o mercado americano, que tinham grandes carros como eles têm até hoje, Carros com grande cavalaria de potência. O americano gosta de carros grandes, Vê os filmes antigos, vê os filmes atuais, que você vê que sempre eles estão andando com carros muito grandes em relação ao mundo. E o japonês, Toyota e Honda, estavam trazendo ali novas tecnologias, bem no início, e que estava agradando o mercado norte-americano, que estava com a crise do petróleo, que estava se instaurando, estava ficando muito interessante comprar esse tipo de carro. O que está acontecendo agora com os carros chineses? Agora vocês vão começar a entender o contexto. E aí, o que aconteceu? Mais ou menos o que está acontecendo hoje em dia. O norte-americano, vendo os japoneses entrando com força no seu território, aplicaram embargos comerciais. O grande erro disso tudo é que nunca ninguém se perguntou por que não tentamos superá-los. O que acontece? O japonês e o norte-americano, qual é a diferença? É a mão de obra? O japonês também tem uma mão de obra cara, porém o produto deles tem muita eficiência. O chinês, a gente alega que a mão de obra é barata, nem sempre, porque agora a China, ela tem altos salários também lá. Não é só aquele camponês antigo que a gente via, como até filmes de Coreia do Norte, só plantando milho em um país rural, não. Tem alta tecnologia. Se você for nos grandes centros chineses, se você ver em vídeos dos carros agora lá fora, você vai ver que é uma grande potência. E lá também tem altos cargos, lá também recebem bem. Vai depender de um estudo, você entender a mecânica de como que funciona. Claro que é muito restrita, na China, A vida na China é um pouco restrita, você nasce camponês, praticamente quase que morre camponês, ou a não ser que você se submeta ao governo escrevendo uma carta e pedindo para que seu filho estude numa universidade e que ele ali detenha as melhores notas ao longo da sua vida e servidão mesmo ao governo. E as marcas também concessionárias também devem tudo ao Estado. O Estado subsidia tudo também. Então é um pouquinho mais complicado do que um país capitalista, onde você vai ali, produz, se você não falir, você lucra e você é independente. Lá não, é um estado de total dependência. Sua vida é total dependente do Estado.
Mas a grande diferença é que os japoneses, quando estavam entrando lá no início da década de 70, final dos anos 60, ele é geopoliticamente um aliado, tá? E o japonês entrou com força, e você vê a marca que hoje em dia, Honda e Toyota, Corolla, Civic, por aí são os carros-chefe, os queridinhos das Américas aqui. Tá? Não somente aqui no Brasil como carro de luxo, mas como carro de entrada nos Estados Unidos. Então agora a China veio. E aí, por que não tentamos superá-los, como eu estava fazendo essa pergunta? Mão de obra? É só isso que a gente pode falar? Não. A taxação é um mecanismo de defesa? Sim. Mas impedir de entrar também é uma grande burrada. Por que é uma grande burrada? Porque quando você entra com alguma tecnologia no país, você obriga a várias terceirizações começarem a se adequar para aquele mercado. Quando a gente impede a tecnologia de entrar, a gente fica sempre vivendo o arcaísmo. E o Brasil é mestre nisso. Está se importando com você que de repente quer comprar ali seu primeiro carro elétrico? É muito difícil para nós, a maioria dos brasileiros que tem de classe média baixa, que é o grande borrão da sociedade, até mesmo as pessoas que estão desempregadas, a gente está falando papo de 80% da população. É muita gente, tá ganhando mal. Aqui a distribuição de renda é péssima e a carga tributária altíssima, não só nos veículos elétricos. Pare para olhar sua conta de luz, verifique os impostos. O brasileiro não tem costume de olhar o que está pagando. Conta de telefone, luz, água. Você praticamente doa 4 meses do ano a 5 meses do ano ao governo de total servidão. Estamos vivendo uma servidão também, tá? E a superação de uma tecnologia não é impedindo ela de entrar, é deixando. Eu já comentei aqui em alguns vídeos, os mais antigos que acompanham meu canal sabem que eu já falei sobre alguns carros automatizados que começaram a existir ali em meados dos anos 2000, tá? Tecnologia de automatização em carros que têm embreagem é uma tecnologia muito legal, muito interessante, pois ela transmite o conforto como um carro automático, tendo ali a premissa inicial de ser uma manutenção mais barata que um carro automático, onde tem solenoides, óleo e outros itens ali bem diferentes de um sistema de embreagem. Então, eu tive um carro automatizado, tá? Que foi o Fiat Idea Duologic. Tem que falar mal dele? Me deu problema na minha mão? Não, porque eu sou um brasileiro que sou um pouco chato com carro. Então, quando ele apresentava qualquer tipo de luz ali, eu não estou dizendo que é para você ir na concessionária, eu não só fui na Fiat, não. Eu procurei lojas especializadas que começaram a existir devido ao quê? A grande enxurrada de carros automatizados que começaram a aparecer no Brasil. Com a grande enxurrada de carros elétricos que estão começando a entrar no Brasil, vai haver na sua esquina, do lado da padaria, uma loja especializada em equalizar bateria, uma loja especializada em, de repente, trocar um módulo de bateria, reparar, de repente, uma célula, evitando que você desperdice um módulo. Olha quantas coisas nós estamos impedindo do Brasil avançar quando a gente faz um embargo comercial tão grande. E o ciclo está se repetindo nos Estados Unidos novamente, com a entrada dos carros chineses. Eles estão embargando em 24% lá, uma média de 25% o embargo, 10% a menos que no Brasil. Vai continuar entrando? Vai, porque a China já está procurando meios de driblar o sistema lá, porque os carros feitos no México têm direitos de entrada com um passe mais livre, com menos impostos. Então estão fixando. Não pensem que a BYD só quer fixar aqui no nosso território uma loja ali em Camaçari, na Bahia, não. Ela está ali com os olhos voltados ao mundo, tá? Quando ela coloca uma fábrica de montagem, ela não vai fabricar carro aqui. Vai ver igual a Volkswagen, Chevrolet. Preciso dizer para vocês, ninguém fabrica nada aqui. Eles somente montam, são montadoras. Ela vai fazer a mesma coisa, vai ganhar o subsídio do governo e vai vender carros na América Latina. Lá em cima ela está arriscada a sair antes, lá no México, uma loja e vender carros para sempre para os Estados Unidos. E aí vai ser uma enxurrada de carros de lá também. E aí esse embargo comercial não funcionou direito. Só que a diferença agora é que, geopoliticamente, a China não é um aliado como o Japão, depois da Segunda Guerra, passou a ser aliado dos Estados Unidos. É uma ameaça voraz que vai entrar e vai devorar, como Sony, Toshiba, vários tipos de produtos japoneses entraram ali em finais dos anos 80 e início dos anos 90. Então no Brasil, mais uma vez, o arcaísmo. Eu sou historiador, sou formado em história para aqueles que não sabem, tá? Meu pai foi mecânico a vida inteira e motorista de caminhão. E aprendi muito com ele. Parte do ensinamento que eu passo para vocês é até parte do meu pai. Serve de homenagem. E eu até devo que meu pai morreu com muito conhecimento, eu nem soube aproveitar muito, porque a nossa vida é corrida e eu não, principalmente adolescente também, você não se liga nessas importâncias de estar aprendendo ali o ofício do seu mais velho.
Eu espero que eu tenha passado algum conhecimento para vocês. Se foi legal, se foi que contribuiu para você, a coisa que eu peço, a sua inscrição não custa nada, é de graça. Compartilhe o vídeo na família para que ajudem as pessoas a entenderem geopolítica, não só mecânica, tá? Esqueci de falar para vocês, tá? O Arcaísmo como Projeto é um livro que eu deixo para vocês darem uma olhada, consultar, pelo menos verem um resumo. Mas ele não é muito ligado em ler livros, né? Tem um resumo para vocês poderem entender, tá? O álcool tá até incluso nisso aí, tá? A família da cana-de-açúcar tá até hoje aí empurrando esse combustível como sustentável, querem até passar o carro a álcool em cima do carro elétrico. Irei deixar 2 vídeos aqui para aumentar o conteúdo técnico de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.